Em Reflexões que Edificam, falo hoje sobre princípios cristãos. Princípios cristãos que podem serem traduzidos pela palavra doutrina cristã. Diferente do que é chamado costumes, ou diferente de costumes. Costume é uma coisa, princípio ou doutrina é outra. Os costumes, eles vão variar de acordo com o contexto ou até com a profissão. Mas a doutrina não. Os princípios não. Eles são básicos. Eles são sustentáculo de algo, de uma proposta. E doutrina não se muda. Essa é a grande realidade. Mas eu quero pensar sobre exatamente princípios cristãos. E pensando nesses princípios cristãos, eu, claro, vou chamar Paulo para me ajudar. E ele, na verdade, ele apresenta 6 princípios básicos, ou 6 princípios cristãos, tentando, de alguma forma, ajudar o entendimento lá dos cristãos de Filipe. Ele escreve sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, e ele, então, apresenta esses 6 princípios que quero considerar no sentido de que podemos refazer o pensamento em nossas mentes e perceber que precisamos caminhar por aí. Esse é o melhor caminho. Em primeiro lugar, Paulo está dizendo nesse versículo algo que precisa ser muito bem visto, muito bem interpretado e praticado. Ele diz: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é verdadeiro. A verdade, certamente, neste mundo que nós vivemos, tem ficado aí muito a balançar de forma negativa, não que ela não seja importante. O mundo que nós vivemos tem apresentado muitas coisas que são ilusões. Ilusões e enganos. Estamos vendo coisas e ficamos iludidos com elas porque parecem ser tão maravilhosas, tão importantes, tão necessárias até, mas não passam de enganos. E as pessoas caminham por esses caminhos, né, da ilusão, do engano, e acabam não tendo aquela tranquilidade que precisavam ter. Quando Paulo fala sobre princípios cristãos, na verdade, quando ele diz tudo o que é verdadeiro, vamos lembrar que o cristianismo tem como base a verdade. E qual é a verdade do cristianismo? O próprio Cristo. O próprio Cristo. Ele escreve então aos Efésios, e quando ele escreve aos Efésios, ele exorta os Efésios de uma forma extraordinária. Efésios capítulo 4, versículo 15. Olha o que ele diz. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Eu falei Efésios 4, versículo 15. Então, a verdade é a base fundamental do cristianismo. E a verdade que nós encontramos em Cristo Jesus, que Paulo registrou, é a cabeça. É a cabeça. Quer dizer, é aquele que define a coisa. Em segundo lugar, Paulo diz tudo o que é respeitável. Tudo o que é respeitável. Olha que interessante esta palavra. E em outras versões, nós encontramos essa mesma frase com palavras também importantes e que a gente acaba entendendo melhor. Tudo o que é honesto, respeitável, ou tudo o que é honesto. Mas ainda, tudo o que é nobre. Nós, como cristãos, precisamos estar nos baseando e nos fortalecendo naquilo que é honesto, naquilo que é nobre. Isso é importante no nosso viver. O cristão trabalha e vive a honestidade e vai buscar e pensar nas coisas que são nobres.
ele não se limita ou não se baseia por menos, por qualquer coisa. Ele quer fazer sempre o melhor. O cristão deve, sem dúvida alguma, fixar a sua mente nas coisas que são profundas, sérias e dignas. Isso é o que Paulo fala sobre estar pensando nas coisas nobres. E então o cristão tem 3 coisas para fixar o seu pensamento: em coisas profundas, sérias e dignas. Saiu fora disso, já começa a ter dificuldade no que diz respeito a ser esse cristão que precisa ser. Em terceiro e último lugar, nesta reflexão, até porque eu vou precisar de usar uma outra reflexão para continuar, senão vou demorar muito tempo. Mas em terceira colocação, Paulo escrevendo, ele diz: tudo o que é justo. Um outro princípio ou uma doutrina que diz respeito à justiça. Tudo o que é justo. A definição no grego para o termo justo é uma definição que fala sobre, para o homem, não é? Fala sobre esse homem que o que dá a Deus e aos homens o que é devido. A definição grega é essa. O justo é aquele que dá a Deus e aos homens o que é devido. Ele não vai tentar diminuir, barganhar aquilo que é de cada um. O que é de Deus é de Deus, o que é dos homens é dos homens, e ele faz isso com justiça. Ele descobre o que é devido e ele então paga, digamos assim. Então ele faz da melhor maneira possível aquilo que precisa ser feito. É muito interessante pensar exatamente nisso, nessa questão de justiça. Significa ainda o dever assumido e o dever cumprido, ou o dever realizado. Se não for assim, não foi feita a justiça. Nós temos que considerar exatamente isso. Dever assumido, dever cumprido ou realizado. Aí então houve justiça. Mas a gente pode descobrir ainda outras coisas. O justo, ele age por completo. Ele não age em partes. Por um lado, circunstancialmente, não. Ele age por completo. Já, sem dúvida alguma, muitas pessoas se deixam envolver neste mundo pelos prazeres ou pelas coisas deste mundo. E quando eles fazem isso, também se esquecem de Deus e da sociedade. É preciso que estejamos lembrando de Deus e envolvidos com a sociedade, naquilo que a sociedade tem a sua necessidade. Então, como justos, nós temos que dar a Deus o que Deus precisa ou o que devemos a Deus e à sociedade o que devemos a ela. Abacuque, o profeta Abacuque, quase não se fala nele, na verdade, mas Abacuque, ele é muito assertivo nas suas profecias e ele então condena a quebra. Ele condena a quebra do princípio da justiça com o decreto de 5 ais. 5 ais, quer dizer, 5 coisas que vão pegar. 5 coisas que há de sofrer aquele que quebrar, de fato, a questão da justiça. E eu, então, apresento em leitura, pelo menos, esses 5 ais que estão registrados no livro de Abacuque, capítulo 6, melhor dizendo, capítulo 2, versículos do 6 ao 20. E olha o que ele diz nesse decreto, em 5 ais. O primeiro, ele diz: ai daquele que acumula o que não é seu. Acumula o que não é seu. Segundo ai, ele diz:
ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Bens mal adquiridos. Em terceiro ai, ele diz, ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com a iniquidade. Dá para pensar isso? Certamente que dá, e precisamos pensar. No quarto ai que Abacuque apresenta, ele diz, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor. Ai daquele. E em quinto ai, ele diz, ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. E essa é uma referência sobre os ídolos. Ai daquele que tenta esse diálogo, não é, com os ídolos. E ele encerra no capítulo que ele está apresentando esses ais, capítulo 2, ele encerra ali no versículo 20 de forma maravilhosa, chamando a atenção para algo que eu e você, nós, nem mesmo eles no passado, deviam deixar passar desapercebidos. No versículo 20 ele diz assim, mas o Senhor está no seu santo templo. Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. De fato, como cristãos, precisamos atentar para esses princípios bíblicos, princípios cristãos, e viver o melhor que pudermos, o máximo que pudermos, dentro desses princípios, porque é assim e é dessa forma que agradamos a Deus. Em outra reflexão, certamente falarei dos outros dois princípios que Paulo tem feito citação e mostrando a importância deles para nós cristãos. Pense nisso e eu desejo que Deus abençoe a sua vida.